Meus irmãos, boa noite. Vamos falar agora um pouco sobre o psiquismo. Lógico que é uma exposição teórica sobre aquilo que a gente entende, como que a gente compreende e, dentro desse princípio, como que os adoecimentos vão se manifestar, como que a gente vai poder interpretar esses níveis de adoecimento para a gente poder se tratar, para a gente poder estar bem conosco mesmo, estar bem de saúde e principalmente estar bem psiquicamente. Então, o psiquismo é a nossa postura psicológica aqui na Terra. Como que a gente age diante dos fatos, como que a gente reage diante de situações. Então, se alguém me dá uma notícia ruim, como que eu vou reagir? Se eu recebo uma notícia boa, como que eu vou reagir? Se eu chego diante de autoridade, como que eu vou me portar? Se eu chego diante de uma pessoa mais simples, como que eu vou me portar? São nossa postura psicológica. Isso é o resultado, o somatório das nossas vivências, nesta existência e em outras. Logicamente que esta existência nos dá uma postura, nos dá uma base muito boa perante aquilo que nós precisamos fazer. Mas também precisamos entender aquilo que transcende a esta vida que nós estamos vivendo. Porque tem pessoas que agem diferente, de uma forma diferente, diferenciada em muitas outras situações. Então nós temos o somatório. Essa postura psicológica nossa vai ser o somatório das nossas atitudes emocionais, das nossas atitudes mentais e sociais, mais as educacionais. Aí nós teremos mais esse grande somatório aqui embaixo. As experiências de vidas passadas, sintonia espiritual, intoxicações, comportamento, ações do meio em que vive, e isso vai ser a nossa postura psicológica. Então vamos tentar entender essa coisa, isso que a gente está expondo aqui. Em nossas encarnações passadas, nós aprendemos, vivenciamos determinadas situações emocionais, assim como mentais e sociais. Nesta vida, nós também temos a nossa postura emocional, que a gente normalmente é educado a ter. Temos a nossa postura mental, que a gente também é educado a ter. E a social. A emocional, por mais que a gente tente educá-la, nós não vamos ter muito domínio sobre ela. Porque nossas emoções, elas vêm e depois nós vamos racionalizar ou não essa situação. A nossa forma de entender. Outras pessoas explicarão de outra forma. Então, emocional. Se a gente colocar aqui uma cena erótica, as pessoas irão se excitar ou irão se constranger, mas tomarão uma atitude. A atitude mental, se alguém te pisa no pé, você primeiro vai reagir, falar ai, né? E se ele for mais forte que você falar, por favor, você pisou no meu pé. Se for uma pessoa mais fraca, aí você vai tomar uma outra atitude. Normalmente é assim que a maioria das pessoas agem. Tem até uma situação muito interessante, chama 7 níveis dos seres humanos. Dá pra gente fazer um estudo interessante de onde nós vamos encaixar nessa situação. Bom, a social. Nós temos as internas ao lar e as externas ao lar. Então, nós vamos educar nossos filhos dentro de casa, vamos dar determinados padrões para eles, de comportamento, de vida. Aí eles vão na casa do tio, e o tio começa a fazer todo o processo de deseducação, desensinar tudo aquilo que a gente ensinou. Logicamente que não são todos os tios, não são nada tão grave assim. São situações que o tio acaba sendo mais permissivo do que com os filhos dele até mesmo. Com os sobrinhos é sempre mais fácil ser permissivo. Aí o externo ao lar é essa situação de ir na casa do tio, ir na casa da avó. Então você tenta educar de um jeito e os avós tentam deseducar do outro. Eles esquecem que eles foram pais ou se arrependem de terem sido tão passivos na época que eles eram pais. Depois nós temos as educacionais. Aí nós educamos dentro do lar e tem outra postura fora do lar. Aqui também entra na casa dos tios, na casa dos avós, mas principalmente na escola, onde vão encontrar com crianças de diferentes educações emocionais, mentais e sociais, e principalmente essa educacional aqui, tanto dentro do lar quanto fora do lar, estarão diferenciadas. Isso traz consequências para todos nós, principalmente para essa criança, que ela vai começar a fazer a interação dela para ela se moldar nesta atual existência, nesse padrão que está aqui. Então, a partir disso nós temos as nossas experiências de vidas passadas, ou vivências passadas.
em cada etapa que nós vivenciamos, que nós vivemos, que nós passamos por momentos felizes, infelizes, aproveitamos algumas situações, outras deixamos passadas, perdemos a oportunidade de fazer o bem, de ajudar. A sintonia espiritual, nós já falamos nela no nosso arquivo que chama consciência. Aí, nesse arquivo a gente está falando da sintonia espiritual, de onde nós saímos no plano espiritual e nas cidades espirituais apropriadas ao nosso estágio de refazimento, onde fomos tratados. Mas as intoxicações, essas são perigosíssimas, porque se nós formos intoxicados com determinadas substâncias químicas como mercúrio, alumínio, chumbo, flúor e o arsênico, nos trarão consequências bem desagradáveis ao longo da nossa existência. Então nós temos que estar sempre atentos nesse conjunto de situações, nesse conjunto de fatores que estão levando-nos a tomar atitudes. Então tudo isso ali, mais o comportamento. Esse comportamento é fruto de todo esse somatório, mas também ele faz parte do somatório, que é a forma com que a gente vai se comportar dentro de todos esse mecanismo. Tem criança que a gente chega para eles e diz, não mexa nisso, é o suficiente, eles não vão mexer. Tem criança que a gente fala, não mexa nisso, ele fica olhando a hora que a gente não vai olhar. Parece aqueles cachorrinhos que querem roubar um pedaço de biscoito em cima da mesa. Fica olhando ali, você virou as costas, ele vai lá e pega. Tem até uma pesquisa feita com cães, não me lembro se eu vi no YouTube ou se eu vi num programa de televisão. Enquanto o dono está olhando, o cachorro não pega aquele biscoito tentador, que ele disse que ele não pode pegar. Mas quando ele fecha o olho, o cachorro vai e pega. E eles sabem quando você está com o olho realmente fechado ou entreaberto. É um fator interessante para a gente entender a inteligência dos animais. Embora tem pessoas que acham que os animais não têm inteligência, lógico, eles têm inteligência sim, mas a inteligência de um cachorro, a inteligência de um macaco, a inteligência de uma ave, não vai ser uma inteligência humana. Mas é uma inteligência, é um rudimento da inteligência. As ações no meio em que vive. Então tudo isso daqui vai nos dar uma ação no meio em que a gente vive. Até mesmo os animais. Na natureza, ainda na vida selvagem, eles têm um comportamento. Quando nós o educamos, eles passam a ter um outro comportamento bem diferente. Então, e agir também no meio em que eles vivem de uma forma diferenciada. Se ele é bem educado, ele vai agir segundo aquilo que ele foi educado. Tudo isso vai dar nessas ações com o meio que a gente vive, isso vai ter como resultado a nossa postura psicológica. Essa postura é aquilo que a gente tem mais responsabilidade na nossa vida, porque a forma com que eu me dirijo aos senhores, estarei dizendo muito mais de mim mesmo do que qualquer palavra que eu queira usar para me descrever. Bom, usando esse raciocínio, nós temos outros fatores que é influenciar. Então, quanto mais forte for a influência espiritual no ser, quanto mais o espírito tiver ação sobre o corpo dessa pessoa, mais definida será a sua ação em relação a quem o influencia. Então, quanto mais médium a gente for, e médium, nós somos médiums das mais variadas formas e das mais variadas forças. Se eu estou bem emocionalmente, se eu estou bem psiquicamente, eu serei médium de espíritos bons. Se eu estou com muita raiva, eu vou ser médium de espíritos que estão com muita raiva. Assim, nós temos que ter cuidado com quem a gente influencia. Conforme a gente falou no nosso estudo da consciência, nosso estudo teórico sobre a consciência, sobre as correntes mentais de influenciação e as intoxicações, como que elas vão interferir, como que elas vão interagir na nossa existência. Portanto, mais sensível às percepções psíquicas é o espírito, mais fortemente ele superará as influências do meio em que vive, mas agindo segundo a sua sintonia espiritual. Então, no meio extremamente agressivo, a sintonia espiritual daquele espírito reencarnado naquele ambiente, naquele meio, é o que vai prevalecer. Se ele sai daquele padrão vibratório, se ele sai daquele padrão de equilíbrio, ele vai ter consequências e dificuldades para se interagir nesses meios onde ele está agindo, onde ele está sendo influenciado e influenciando. Por outro lado, com o nosso raciocínio homeopático temos
Por outro lado, as intoxicações físicas e psíquicas podem dificultar essa sintonia e provocar reações adversas ou a sintonização momentânea com espíritos ou correntes de energias adversas ao propósito de sua reencarnação, o que propicia a tomada de decisões fora do contexto que esperava desta pessoa. Então, quando uma pessoa passa por intoxicações físicas, ela se contamina com um dos metais pesados que a gente citou agora há pouco, mercúrio, principalmente esse, mercúrio, ferro, mercúrio, alumínio, chumbo, o ferro também e o elemento químico, outro elemento que é o arsênico, ele não chega a ser um metal. Mas todas essas intoxicações físicas não têm consequências para nós. Nós vamos estar sendo influenciados ou não por melhores correntes vibratórias. O ferro tem como características aprender só aquilo que lhe convém, aquilo que ele acredita, aquilo que ele quer. O mercúrio ele tem como características agir em bando, unir-se em grupo para as suas ações. O alumínio sente como se a cabeça estivesse pensando do lado da dele. O chumbo, várias complicações físicas e psíquicas. E o arsênico ele fica com mania de arrumação, mania de limpeza e uma série de outras manias que não é aqui o nosso estudo. E mais para frente, quando a gente estiver fazendo a avaliação, estudo de homeopatia, é o que a gente vai colocar sobre isso. As intoxicações psíquicas são das mais variadas. Nós podemos passar por uma intoxicação psíquica através de um trauma, através de convívio em ambiente extremamente grosseiro para nosso padrão vibratório. E esse ambiente grosseiro vai variar com a sensibilidade da pessoa, com as suas predisposições. Então, essas predisposições psíquicas, elas vão estar trazendo consequências para uma existência, para uma vida mais feliz ou menos feliz. Então, essas intoxicações psíquicas, e assim como as intoxicações físicas, alteram as nossas sintonia momentânea, ou às vezes essa momentânea passa a ser duradoura, trazendo complicações mais sérias, com correntes adversas ao nosso propósito evolutivo, bem como com espíritos que não estariam na nossa sintonia se nós não tivéssemos nos intoxicado com essas substâncias. Para quem não está familiarizado com o conhecimento da homeopatia, tem que procurar uma matéria médica, não deve ser curtinha, que os remédios normalmente têm às vezes até 10, 20, 30 páginas, 50, 100 páginas, falando dos sintomas que ele causa. Então não adianta pegar lá um parágrafo de resumo e ler aquilo ali e achar, não, eu já sei, são muito mais coisas. Então, podemos ir para o próximo slide. A educação do ser humano precisa entender essas interações e criar ou desenvolver meios dele ser, entender e agir em prol de uma depuração de seus impulsos, buscando meios e recursos que o ajude a sublimar suas reações fisioemocionais e socioeducacionais, visando a prática do Evangelho de Jesus. Então, não adianta chegar, o Evangelho está escrito dessa forma, você vai praticar. Nós temos que ter meios de interagir com essa pessoa para que ela possa interagir com o meio dentro daquilo que é previsto no Evangelho. Faça o seu próximo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Ao desenvolver esse entendimento, nós vamos ver o que me intoxicou, o que me levou a estar tomando determinadas atitudes. Mentalmente eu posso corrigir muita coisa, sim, mas nem tudo é corrigido mentalmente. Muitas das vezes nós precisaremos de ajudas externas e de vários outros apoios para que a gente possa fazer realmente a nossa correção daquilo que nós precisamos estabelecer como padrão de melhoria evolutiva para todos nós. Aqui uma divulgação do nosso livro, Reflexões com Jesus, que é um conjunto de 53 orações para você buscar inspiração nos momentos difíceis e também para agradecer. Lógico, tem a prece de louvor. E o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo é o que aborda como que a homeopatia funciona, de que forma que ela vai fazer efeito, de que forma que nós podemos nos tratar, entender como que a gente adoece, principalmente entender os miasmas, como que esses miasmas adoecem.
Portanto, as doenças crônicas, elas são todas de origem miasmáticas e podem ser tratadas com homeopatia com grande sucesso. Também as doenças hereditárias, muitas delas poderão ser tratadas desde que usemos o remédio correto. Jung, no livro A Natureza da Psique, ele faz algumas observações, nós pincelamos alguns parágrafos que vêm nos ajudar a entender a nossa ideia sobre o psiquismo. Mas nós não queremos fazer uma abordagem psicológica, porque não somos psicólogos, nós somos apenas um terapeuta holístico que tenta entender esse mecanismo da mente. Então vamos lá. Por função, ele chama de função transcendente exatamente essas interações do homem com seu meio, com a sua sociedade, com a sua família, com o seu trabalho. Por função transcendente não se deve entender algo de misterioso e, por assim dizer, suprassensível ou metafísico, mas uma função que, por sua natureza, pode se comparar com uma função matemática de igual denominação, ou seja, transcendente, e é uma função de números reais e imaginários. A função psicológica transcendente resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes. O termo inconsciente para a psicanálise, para a psicologia, tem uma conotação. Para nós espíritas é aquele que é responsável pelas nossas intuições e pelos nossos instintos. E o consciente é aquilo que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, como a gente falou antes, da nossa educação, da nossa instrução. Então, quando nós temos conhecimentos, nós temos entendimentos, nós agimos dentro de um determinado padrão, dentro de uma determinada ideia. E assim nós vamos caminhando dentro do nosso processo evolutivo e nosso processo interativo também. O inconsciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à consciência. Podemos inverter a formulação e dizer que a consciência comporta de maneira compensatória com relação ao inconsciente. Então, aqui ele sintetizou com muita sabedoria a questão de causa e efeito. A causa e efeito nada mais é do que essa compensação entre a consciência e o inconsciente. Aquilo que você toma consciência de que você não deve fazer, mas você já fez. Está lá no seu inconsciente gritando, você fez, você errou. Então você tem que fazer o bem para compensar aquele mal que você fez. Então muitas das vezes a gente vê pessoas extremamente dedicadas na tarefa, está lá trabalhando no seu trabalho social com muita dedicação. É um mecanismo de compensação que ele faz para evitar problemas muito complexos e mais sérios no futuro. A gente sabe que o nosso trabalho social atenua os nossos adoecimentos. E a homeopatia nos desintoxica e muito nossos corpos sutis. Assisti uma palestra onde falando sobre física quântica, o que a física quântica mostra como corpo quântico, como energia quântica, é mais ou menos o que nós chamamos de perispírito, corpos sutis e vibração interativa entre nós. A nova atitude adquirida no decurso da análise ou do tratamento homeopático, que é o nosso caso que a gente vai conduzir o nosso raciocínio, mais cedo ou mais tarde tende a se tornar inadequada sobre qualquer aspecto. E isso necessariamente por causa do conteúdo do fluxo por causa do contínuo fluxo da vida, que requer sempre e cada vez mais nova adaptação, pois nenhuma adaptação é definitiva. Por certo, pode-se exigir que o processo de tratamento seja conduzido de tal maneira que deixe margem a novas orientações, também em época posterior da vida, sem dificuldade de monta. Lógico que ele fala aqui no tratamento do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista homeopático, é importante nós sabermos direcionar o tratamento para que, sabendo nós que o meio que a gente vive é agressivo, é complexo, tem uma série de problemas, então nós possamos ter uma melhor qualidade de vida no futuro, uma melhor condição de entender como funciona o nosso mecanismo conscienciológico, nosso mecanismo de vida, para que a gente possa então viver de uma forma melhor, viver de uma forma mais tranquila com relação àquilo que nós nos propusemos a fazer, que nós nos propusemos a cumprir aqui na Terra, seja como nossas tarefas no dia a dia, seja como o nosso trabalho, a todas as nossas propostas existencial. Nós temos e isso nos leva a desenvolver determinados adoecimentos.
Assim, quando fazemos a drenagem, quando fazemos tratamento homeopático, temos que saber lidar, entender bem como a gente lida com essas dinamizações, com as diluições. A experiência nos ensina que isso é verdade até certo ponto. Frequentemente vemos que os pacientes em que passam por uma análise exaustiva têm consideravelmente menos dificuldade nos reajustamentos na época posterior. Mesmo assim, entretanto, tais dificuldades são bastante frequentes e por vezes assaz penosas. Esta é a razão pela qual, mesmo os pacientes que passaram por um tratamento rigoroso, muitas vezes voltam ao seu antigo médico pedindo-lhe ajuda em época posterior. Então, a pessoa chega, faz o tratamento, seja qualquer um que for, ele vai precisar lá na frente de ter novamente um outro tratamento, precisa novamente ser tratado. Mas cada um no seu momento certo, cada um precisa ter o seu padrão existencial, o seu padrão psicológico, o seu padrão de discernimento. E o terapeuta, diante do cliente, o terapeuta normalmente não usa o termo paciente, usa-se o termo cliente. Diante do seu cliente, ele tem que saber que ele vai ser tratado, vai ganhar qualidade de vida, vai ter muitas melhorias na sua qualidade de vida com os usos da homeopatia, dos florais, até mesmo da fitoterapia. E lá na frente, essa pessoa precisará de se tratar, porque ele tem o estresse do trabalho, tem o estresse do dia a dia, tem o estresse do trânsito, da família, das dificuldades naturais que nós deparamos na nossa vida. Portanto, vai precisar de novos tratamentos. Comparativamente, a prática da terapia terapêutica em geral, dos terapeutas, do médico, psicólogo, de todos nós, este fato não é assim tão incomum. Todavia, contradiz tanto um certo entusiasmo despropositado da parte dos terapeutas, quando dá a opinião segundo a qual a análise constitui a cura única. Em conclusão, é sumamente improvável que haja uma terapia que elimine todas as dificuldades. O homem precisa de dificuldades, mas elas são necessárias à sua saúde, e somente a sua excessiva quantidade nos parece desnecessária. Então, todos nós estamos aqui na Terra vivenciando momentos de mais dificuldade, de mais facilidade, e todas são necessárias ao nosso processo evolutivo. Toda aquela questão de causa e efeito estarão presentes nesse padrão de dificuldade. Então não existe uma cura única, não existe uma cura definitiva. Existem melhoras relativas que ao longo do tempo nos darão mais qualidade de vida, nos darão mais qualidade no geral, no meio de viver, na nossa forma de encarar a vida, na nossa forma de conduzir a nossa vida. Mas a resposta definitiva só vai existir, aliás, nunca vai existir, porque no processo evolutivo é constante, é contínuo. Você terá sempre que se melhorar, encontrará sempre barreiras, precisará de algumas ajudas. A questão fundamental para o terapeuta é não somente como eliminar a dificuldade momentânea, mas como enfrentar com sucesso as dificuldades futuras. A questão é esta: que espécie de atitude espiritual e moral é necessário adotar frente às influências perturbadoras e como você pode comunicá-la ao seu cliente. Aqui está escrito paciente. Quando nós estamos lidando com as dificuldades alheias, nós vamos ver que essa pessoa vai estar precisando de um tratamento agora. Nós vamos socorrê-lo nesse momento. Lá na frente poderá precisar novamente. Como você vai agir nessa dificuldade futura? Então, a energia nunca degrada, nunca volta atrás. Nós temos que saber agir para que nós trabalhemos com segurança ao longo da existência dessa pessoa, que toda vez que ela nos procurar, a gente ter condições de dar uma boa resposta para aquele tratamento. A resposta evidente consiste em suprimir a separação vigente entre a consciência e o inconsciente. Não se pode fazer isso condenando unilateralmente os conteúdos do inconsciente, mas pelo contrário, reconhecendo a sua importância para a compensação da unilateralidade da consciência, levando em conta esta importância. A tendência do inconsciente e a da consciência são os dois fatores que formam a função transcendente.
ele vem o que ele está nos mostrando? Que não adianta nós queremos separar aquelas doenças que são no consciente, da que está no consciente, os conflitos que estão no consciente, os que estão no consciente. Eles estão juntos, interagindo continuamente. Da mesma forma, quando nós vamos fazer o tratamento homeopático, a gente vai estar fazendo um tratamento psíquico e físico. Vai melhorando a postura psíquica da pessoa, a condições psíquicas dela, e o físico vai melhorando junto. Então ele melhora a parte espiritual e melhora a parte física. Sempre vai ser assim. Aí, diante dessa situação, nós vamos estar sempre temos que estar sempre prestando atenção nessas interferências aqui, nessa interatividade consciência inconsciente, como ele fala aqui na parte psicológica, ou na parte física e na parte psíquica. Que todo estresse psíquico, nós vamos falar mais à frente sobre o bióforos, com o tempo ele vai interferir no nosso corpo físico, e toda a nossa parte física vai interferir também no nosso psiquismo. É uma questão de mão dupla. Ambos se interagem, ambos influenciam um ao outro mutuamente. Tanto o corpo influencia o espírito, com as suas limitações, conforme abordamos no nosso artigo sobre a consciência, como o físico também interfere, o psíquico também interfere no físico. Ambos vão estar sempre interferindo mutuamente, de A para B, de B para A, de corpo físico para corpo espiritual, de corpo espiritual para corpo físico. Sempre como limite. Esse limite não é estabelecido por nós, são pelos nossos protetores que vão interferir para a gente tirar esse ou aquele adoecimento que a gente dê conta. Nós temos que saber respeitar a questão evolutiva de cada um, até onde ele dá conta daquela situação que ele vai ser tratado. É chamada transcendente porque torna possível organicamente a passagem de uma atitude para outra sem perda do inconsciente. O método construtivo de tratamento pressupõe percepções que estão presentes, pelo menos posteriormente, no paciente, potencialmente no paciente. E por isso é possível torná-las conscientes. Se o terapeuta nada sabe dessas potencialidades, ele não pode ajudar o paciente a desenvolvê-las. A não ser que o terapeuta e o cliente dediquem conjuntamente um verdadeiro estudo a este problema, o que, em geral, está fora de questão. Então, isso que a gente está trazendo aqui para vocês, nesse estudo, vocês, terapeuta holístico, ou seja, qual terapia você trabalha, tem conteúdos que ali está, que tem que ter muito cuidado para se trabalhar com eles. Nós não vamos conseguir fazer um trabalho de interferência naquilo que não é permitido por a gente ter acesso a isso, e também os trabalhos que a gente vai fazer serão de acordo com aquilo que a pessoa suporta, com aquilo que ele dá conta de oferecer. Então, todos nós temos que estar sempre atentos com o trabalho que nós estamos fazendo, como que nós estamos nos tratando, como que nós estamos lidando conosco mesmo, e principalmente, na hora de lidar com o outro, como nós estamos lidando com esse outro, seja com o nosso filho, seja com nossos parentes, seja com os nossos colegas de sala de aula, com os nossos colegas de estudo, com os nossos colegas de trabalho e principalmente com os nossos clientes. Então, como terapeuta, nós temos que entender que existe um psiquismo cheio de conflitos, cheio de virtudes, cheio de potencialidades, que tem que se harmonizar com o físico para que a pessoa possa agir melhor. Ninguém tem uma fórmula mágica e ninguém vai conseguir fazer um milagre de uma hora para outra. Tudo depende de um tratamento, tudo vai ser ao longo de um tratamento, onde todos vão se interagindo para que todos possam realmente se melhorarem. A filosofia espírita mostra, esse texto já é meu, a filosofia espírita nos mostra a progressão do espírito humano é infinita e que cada um tem necessidades diferentes ao longo da existência, fato que a filosofia homeopática nos prova mostrando que os adoecimentos surgem primeiro que a doença. E ela ocorre devido à necessidade do organismo psíquico se desintoxicar, pois quando a pessoa faz a drenagem miasmática, ela melhora de forma transcendente e surpreendente para quem não conhece os efeitos de um tratamento homeopático de alta hierarquia. Então, a pessoa chega para a gente reclamando dor no joelho. Ao tratar com a homeopatia, ela vai se harmonizar, vai mudar as posturas mentais dela, vai mudar a forma dela agir, dela interagir, e com isso,
ela vai ter melhor qualidade de vida, ela vai ter melhor condição de interagir com o outro, interagir com o próximo. E com isso, ela vai estar sempre se melhorando, tanto no psiquismo como no físico. Os dois melhoram, mas para que o físico melhore, primeiro tem que melhorar o psíquico. Isso que poucas pessoas conseguem compreender. Ela chega para tratar com homeopatia, ela quer a mágica para o seu problema físico, mas o seu psiquismo melhora. A sua conduta vai melhorar, a sua conduta de vida no dia a dia, a sua disposição, as suas vontades, os seus padrões existenciais, como que você faz, como que você age, como que você interage, tudo isso vai estar melhorando para que você tenha melhor qualidade de vida. E a gente trabalha isso também no livro que futuramente vamos lançar, falando sobre a qualidade holística, que o ser humano é o maior patrimônio de uma empresa. Ele que conhece os processos, ele que desenvolve o mecanismo de funcionamento dessa empresa. Então, o convite à reflexão está feito. Nós vamos buscar uma nova forma para entender o ser humano? Ou vamos continuar tratando da mesma forma que não está funcionando bem? Porque as pessoas estão tendo vários problemas. Certo? E mais uma vez a gente divulga nosso livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, e também o Reflexões com Jesus, que é um livro de oração. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.